Fala galera, sejam bem-vindos em mais um episódio. Eu fico muito arrepiado quando tu começa a falar. Dessa vez é sobre saúde, os pilares da saúde. Estou aqui com os meus amigos Pedro Arthur. Tamo junto. Moisés Silva. Tamo junto. Odilon. A gente vai falar sobre saúde, um tema relevante. Então fica ligado, mas antes já sabe qual é o recado? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Método 3... Sim, para crescer no Instagram. Esse é o método. Não esquece também de passar lá no Instagram, né? A gente tá aqui no YouTube, na real. Verdade. No nosso Instagram, o @CiênciaPDC. Tem vários cortes lá, só dos dois aqui, não tem nenhum corte meu. Ele é lindo. Eu vou mandar um editor fazer os cortes para ele. E você pode também acessar lá, se você estiver aí no dia no trânsito, quiser escutar o nosso podcast. Lá no Spotify também tem, tá bombando lá, né, Odilon? Tá, toda semana episódio saindo do forno. Toda semana, disciplinarmente. É isso mesmo a palavra? Não sei se eu falei certo. Show? Então vai pra cima. Então vamos começar. A gente vai falar sobre os pilares da saúde. Bora começar pelo conceito de saúde. O que vocês entendem sobre saúde? E aí, Pedro? E aí, Odilon? Não, ó, saúde é um conceito amplo, né? Tem muita gente que acha que saúde está simplesmente atrelada a um bem-estar físico, mas a gente sabe que, principalmente, né, nos dias atuais, a gente sabe que ele se expande para o bem-estar mental também, né, cara? Então, eu acho que é um estado de bem-estar físico e mental que a gente consegue atingir a partir de vários pilares que a gente vai estar falando aqui, né? Mas de uma atividade física, de uma gestão dos pensamentos, de uma boa nutrição, de um bom convívio interpessoal. Então, eu acho que vai meio que por aí. E quando a literatura fala, a gente vai ler sobre o conceito de saúde, ela entende assim, completo bem-estar físico, mental, emocional, aí inclui também a parte social e também a parte espiritual. Espiritual, perfeito. Tem muito essa relação também. Só que, de fato, isso que o Pedro falou é algo a se pensar, a refletir. O que seria o completo estar, completo bem-estar? Completo, o que seria completo? Então, isso é algo que a galera da saúde vem debatendo essa relação. Muitos deles criticam, inclusive, essa ideia, esse conceito de saúde. Você não tem como mensurar o completo bem-estar físico, tal, emocional, mental. E a outra coisa que as pessoas confundem é essa relação de saúde e doença. Será que uma pessoa que tem algum tipo de patologia, seja crônico, sei lá, diabetes, hipertensão, ela tem saúde? Existe uma relação aí de diferença entre você ter algum tipo de doença e você não ser saudável, você ter doença, você... Então existe também essa relação que a própria literatura prega, né, que saúde não quer dizer ausência de doença. Você pode ser saudável e por algum motivo, né, seja em algum momento da tua vida maus hábitos ou uma relação genética, você ter algum tipo de patologia. Então, quando a gente vai entender a questão da saúde, é bem claro eles analisarem essa relação, que saúde não é ausência de doença. Então, é importante que as pessoas compreendam isso, senão a pessoa, eu sou hipertenso, eu não sou saudável, é uma coisa, então nunca vou ser saudável. Por quê? Porque eu sou acometido de alguma doença crônica. Então, essa percepção é importante que a galera tem aí, que saúde não é ausência de doença, né, João? É até o conceito da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ter saúde não é ausência de doença. A saúde é o bem-estar biopsicossocial. Tem a questão psicológica, social, física, mental e a espiritual. Quando a gente pega agora os últimos guidelines, né, as diretrizes de hipertensão, por exemplo, eles colocam lá a importância da espiritualidade na saúde. E as pessoas confundem espiritualidade com religião. E são coisas diferentes. Então já existe ciência por trás da espiritualidade, já existe ciência por trás da questão de você gerenciar suas emoções, que é uma área que o Moisés estuda. Isso é muito importante para a saúde. Eu aprendi isso por meio do Augusto Cury, que é um cara que trabalha muito com gestão da emoção, do pensamento. Extremamente espiritualizado. Tudo isso é importante. E se você tem uma doença crônica, como é que você vai ter saúde? Simples, você vai ter hábitos saudáveis. Perfeito. E você consegue controlar
aquele quadro clínico. Se manter dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um controle onde aquela doença não te limita e não traz problemas em diversas áreas, né? Seja emocional, seja biológico, seja fisiológico. Está controlado ali, você consegue manter a sua vida normal, sem nenhum problema. Eu sempre tive uma dúvida em relação a esse bem-estar psicológico, mental, né? Se a pessoa estiver fazendo algo que não necessariamente é positivo para o bem-estar físico dela, mas emocionalmente ela se sente bem com aquilo, é considerado uma ação saudável para ela ou não? Um hábito saudável? Entendeu? Vou te dar Entendeu o que eu quis falar? Sim. Vou dar um exemplo. Eu vou trabalhar através de um exemplo. Vamos lá. Digamos que a pessoa ela vive assistindo Netflix e não faz nenhum tipo de exercício, né? De alguma forma, em algum ponto, em algum momento, isso pode trazer prejuízo para ela. Talvez a curto prazo não, mas a longo prazo sim. Então, quando a gente pensa em hábitos saudáveis, a gente tem que pensar no que o que a gente faz hoje e a continuidade disso, o que pode gerar, né? Então, não necessariamente o que você faz naquele momento pode gerar algum desequilíbrio biológico, neurológico. Mas se isso perde o controle, se você começa a fazer aquilo demasiadamente, sem equilíbrio, isso pode gerar um desequilíbrio de respostas neurológicas, fisiológicas e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido é mais fácil tu pensares dessa forma. Ok, o que eu estou fazendo agora, jogar videogame, gera um bem-estar emocional? Gera prazer? Gera. Mas até que ponto isso pode estar me prejudicando em outras áreas da minha vida, onde eu simplesmente deixei que aquele ato, aquela ação, aquele hábito virasse um vício, entendeu? Então é interessante olhar em longo prazo também. Sim, longo prazo e o que isso pode estar causando em outras áreas da tua vida. Já, beber cerveja, isso é prejudicial? Entendeu? Mas até que ponto tomar bebida alcoólica pode trazer prejuízo para a tua saúde? Então, acho que tudo está ligado com uma relação de excesso, de desequilíbrio, falta de controle, que pode gerar algum tipo de prejuízo mais a longo prazo, entendeu? Entendi. Entendeu, Dilon? Entendi, perfeito. Porque quando a gente pensa, né, nesses hábitos, o problema é que, eu vou praticar lá, vou jogar o videogame. Por que a gente pode gostar tanto? Porque a recompensa ela é imediata. Só que à medida que eu vou perpetuando isso, vou realizando só jogando videogame, qual é a tendência? Lá na frente ter os prejuízos, que foi como o Moisés falou, né? E tu acabar não conseguindo fazer outras coisas que são necessárias para a tua vida, que surgiu ali um hábito onde se tornou vício, né? Né, Odilon? Essa é a importância do hábito. E quando a gente fala, né, agora falando de exercício físico, o que é interessante? Se eu falo assim para uma pessoa, olha, você tem que ter o hábito do exercício. Para a maioria das pessoas isso é muito difícil, isso é muito árduo, pensando em saúde. Só que hoje a gente considera que o exercício físico ele é um hábito, tipo escovar o dente. Por mais que você não goste, você tem que fazer. Você Perfeito. tem que ir lá, tem que fazer. Tu tá morrendo de sono, tu deitou na tua cama, eu não escovei o dente, velho. Eu vou dormir assim mesmo. Não, a pessoa, pode, o problema é fazer isso frequentemente, que aí vai dar cara. O problema é tu deixar de treinar um dia, o negócio é tu deixar de treinar pra sempre. Quando tu vê, tu deixou de treinar um mês, mano. Porque eu vejo muito isso no exercício. Não, a pessoa tem que fazer uma atividade física que é prazerosa. Mas tem gente que não sente prazer em nenhuma atividade. Tem essa galera, obrigada a fazer, não tem jeito, porque é um hábito saudável. Lógico, se ela gosta daquela atividade, eu posso priorizar aquela atividade. Mas eu também tenho que pensar nisso. Até que ponto, né? Eu tenho que pensar na saúde ou só no prazer? Perfeito. Tem que ter essa questão. Tem coisas que a gente simplesmente tem que fazer. E eu entendo que quando a gente fala de saúde, tem muita coisa que você vai precisar fazer sem necessariamente ter vontade. Né? Tem muita coisa que você vai precisar fazer, pelo menos por enquanto, naquela condição onde não se tornou um hábito, que você não tem vontade de fazer, que aquilo para ti não traz prazer. Mas de alguma forma vai trazer benefício, entende? Então, quando a gente fala de saúde, necessariamente aqui tem coisas que a gente vai precisar fazer sem ter vontade. Né? Isso é importante. Tem coisas que a gente vai precisar deixar de fazer, que a gente gostaria muito de fazer. Então, essa relação de você ter clareza
do que você quer enquanto hábitos saudáveis, vai ter que fazer escolhas. Tipo, cada escolha que você faz, você vai precisar abdicar de outras, né? Que é meio paradoxal também, já pensando nisso, né? Porque se é um bem-estar psíquico e eu vou estar fazendo algo que não necessariamente naquela hora que eu estou praticando não vai estar me promovendo um bem-estar psíquico, mas a longo prazo vai estar me promovendo. Não, mas eu entendo aí, Pedro, é até legal isso que o Pedro falou, que não necessariamente aquilo que você vai fazer, você não tem a vontade de fazer, aquilo não gera o bem-estar psíquico, entendeu? Porque o bem-estar psíquico está ligado com produções, neurohormônios, está ligado com a função neurológica sendo exercida de forma normal. Então, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer exercício físico, mas é perceptível que existe uma resposta adaptativa do cérebro que te leva a ter um bem-estar psicossocial, físico, né, social, emocional e tudo mais. Então, talvez as pessoas não conseguem entender isso, essa diferença entre você sentir vontade e aquilo que vai gerar de benefício para você, entende? Então, é uma clareza que a pessoa tem que ter. Agora, claro, a pessoa eu odeio com todas as minhas forças fazer exercício. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa a pessoa vai curtir fazer, cara, dentro do exercício físico. Ou se for fazer um esporte, ou se for fazer uma caminhada, ou se for fazer natação. Sinceramente, eu ainda não vi uma pessoa, eu já trabalho com exercício físico há 11 anos, que é zero não gostar de exercício. Alguma coisa ela gosta de fazer, nem se for para caminhar, dançar, ela vai gostar de fazer. Não sei a experiência de vocês, se teve algo, tipo, pegou a pessoa assim, não, cara, essa pessoa que não gosta de nada. Eu também nunca tive esse... Olha, eu já conheci pessoas assim, Odilon, eu odeio fazer exercício. Aí eu falei assim, bora treinar só 2 vezes. Cara, essa pessoa ficou viciada no exercício. Odilon, eu melhorei muito, não tenho mais dor, minha disposição mudou. Hoje eu não consigo ficar sem exercício. Sim. E eu sou assim, não sei vocês, mas se eu ficar uma semana sem treinar, cara, eu fico agoniado. Parece que tá faltando, né, alguma coisa. Virou hábito, né, cara? Tá faltando alguma coisa ali. Eu preciso praticar o exercício. Aí quando eu termino, nossa, agora sim, valeu. Fiz o exercício. Eu acho que esse é o grande desafio das pessoas. É fazer com que aquilo que ela não gosta, mas que ela entende que é importante, vire hábito. Só que para virar hábito depende de tempo, frequência, atenção, foco, disciplina. E pro exercício físico, eu entendo que de todos, pelo menos o que eu tenho ideia aqui, de todos os hábitos que a gente pode formar, um dos mais desafiadores é o exercício físico. É o exercício, né? Porque a gente não vai falar de hábito aqui, mas quando a gente fala de hábito, a gente fala de questão de prazer, de vontade. A nutrição também é difícil, cara. A nutrição também é muito difícil. A nutrição é punk, velho. Então são coisas que vão trazer desafios ali nessa questão da... Por isso que aí vem a segunda pergunta, porque é tão difícil, cara, tu manter hábitos saudáveis, ou... Aí eu queria ver com vocês essa ideia. Ou você sair de um hábito que é prejudicial, é notoriamente prejudicial, para você agora mudar esse hábito que vai te dar saúde, qualidade de vida, bem-estar. O que vocês acham em relação a isso? Porque é tão difícil mudar esses hábitos. Acho que o primeiro, no meu entendimento, assim, o primeiro de tudo é a clareza, cara, por trás disso na tua mente. Eu acho que faz parte, tem muita ligação com a tua inteligência emocional, de certo modo, saca? Eu tava conversando isso com o Andrei Maia, inclusive. A gente gravou um podcast junto. E aí ele perguntou assim... Ele me fez exatamente essa pergunta. O que tu acha que impede tanto as pessoas de criarem o hábito do exercício? A gente conversou e, inclusive, ele complementou ali. Ele falou assim... Eu acho que muito parte da clareza, do entendimento, eu não digo nem biologicamente falando, assim... Até certo modo, sim, mas... O quanto ela tem que fazer, eu acho que é uma das principais coisas. Eu acho que uma das pessoas essa pessoa que falou contigo assim, odeio fazer exercício, é porque ela não tem a noção da dose mínima necessária pra gente fazer. Cara, se fizer, tem estudo lá do grupo do Gui Bala, 3 minutos de exercício físico promove uma alteração cardiometabólica favorável pra pessoa. Se a pessoa fizer uma escada
Tinha um grupo lá na universidade que fazia, ao invés de subir a escada devagar, ela subia os lances de escada que dava mais ou menos uns 20 segundos, forte. As pessoas que faziam essa subida diariamente mais forte, elas tinham uma melhora de componentes digamos assim, da parte cardiometabólica, né? Marcadores bioquímicos cardiometabólicos. Então, assim, muito dessa criação do hábito se dá porque as pessoas não entendem a dosagem mínima, então elas acham que, tem que fazer todo dia 1 a 2 horas. Ela pensa que ela tem que treinar muito, que nem os bodybuilders que ela vê geralmente por aí pela internet, que são os caras fortão. Então ela enxerga talvez o exercício físico como uma prisão, uma futilidade. Olha, o meu irmão lá na Alemanha também uma vez, ele falou assim, cara, ele era um desses que levantava a bandeira que exercício físico era futilidade. Quando eu fui pra lá, a gente começou a aplicar o treinamento, ele virou pra mim e falou assim, cara, o exercício mudou minha vida, velho. Porque ele não sabia a dosagem certa, e depois que ele começou a entender sobre a dosagem, ele começou a mergulhar nesse mundo do exercício físico. Ele consome muito mais conteúdo hoje sobre isso, entendeu? Ele é um cara muito mais esclarecido sobre. Isso que tu tá falando é o que a gente chama de dose mínima. As pessoas não entendem, tu não precisa de muito. Tem estudo que o cara treina 2 vezes por semana. 20 minutos, 30 minutos e tem resultado positivo. Eu penso muito também na questão cultural. Por exemplo, lá na década de 60, de 70, as pessoas não tinham higiene bucal. Aí o que os dentistas fizeram? Eles foram para onde? Para a escola. Ensinaram desde o berço, olha, a importância da higiene bucal, é importante você escovar o dente por conta disso, prevenir cárie, combater mau hálito, prevenir doenças. As pessoas começam a entender. Perfeito. Então faz parte de uma cultura. De uma mudança, né? De mudança, de pensamento. E o exercício tem que ter esse efeito. Por isso que ele é fundamental no ambiente escolar. Se tu pega uma cultura, por exemplo, lá dos Estados Unidos, os caras eles são inseridos no esporte precocemente, muito cedo. Aqui não. Tanto é que não é obrigatório, né? Logo nos estágios iniciais, a educação física escolar. Estava tendo, né, esse debate, esse âmbito. Então, eu acredito que essa questão cultural também faz diferença. Se a criança ela começar desde cedo, por exemplo, o Moisés ensina para a Joane o exercício desde cedo. Sim. Eu duvido que ela com 12, 13, 14 anos fique sedentária, porque ela está inserida nessa cultura. Ela vê o pai treinando, a mãe treinando. Isso faz muita diferença. Sim, isso aí é importante, né? Quando a gente fala de você conduzir dentro de um processo as pessoas para que elas façam que aquilo que é bom para elas e se torne um hábito aquilo. Mas eu vejo também vários fatores ali, esses que vocês falaram são fundamentais, mas eu vejo também, cara, a questão do radicalismo, de você querer mudar de uma forma radical, ou seja, agora eu quero manter hábitos saudáveis, eu vou todo dia para academia, ficar 1h30. Ou então agora eu vou fazer jejum, agora eu vou só comer folha, agora eu vou só fazer isso ou aquilo. Eu tomava 1 litro de açaí e não vou mais tomar. Então, essas mudanças radicais, elas, na sua maioria, elas não são sustentáveis. E qualquer mudança para o cérebro ele traz desconforto. Então, as pessoas não estão acostumadas a viver no desconforto. A sociedade em si, aí vem a questão da cultura, a questão da mídia, a questão da influência, do que hoje as pessoas pregam, do prazer imediato, do imediatismo. Então, tudo isso vai trazer com que essa dificuldade de você mudar um hábito ou daquela pessoa que é adulta não colocar isso dentro do seu ciclo da família, né? Então, não tem como você pedir para o seu filho ser saudável se você não se você não tem práticas. Então, essa relação do imediatismo, do radicalismo e da pessoa não saber, não conseguir viver com o desconforto, para mim é um dos fatores principais para que a pessoa se mantenha com hábitos saudáveis ou troque, né? Você troca. Porque é muito mais fácil, por exemplo, tu sempre praticou exercício físico? Eu sempre fui uma criança ativa. Exercício físico, assim, de musculação, tu fala? Ativa de geral. Sempre, desde criança. Porque não tinha celular na minha época, né? Isso, também ajuda, né, cara? É isso que eu te falei, a mudança muito de sociedade. Por exemplo, tu sempre foi ativo? Cara, sempre.
sempre fui inserido no esporte, futsal, handebol, joguei vôlei, tênis de mesa, natação. A gente não consegue ficar sem exercício. Só se acontecer alguma coisa mesmo, sei lá, que possa te tirar do prumo. Mas normalmente a pessoa que é inserida desde cedo, ela mantém aquele hábito para sempre, né? Isso é importante. Então, quando a gente fala de saúde, porque é tão difícil manter a saúde, porque de fato tem essa relação de imediatismo. As pessoas elas estão viciadas no prazer imediato. Tipo, eu não vou... Eu poderia andar um pouquinho mais, eu poderia subir uma escada, eu poderia sair para descer e comprar alguma coisa. Tudo tá aqui no celular, né? Eu quero comer, tá no celular. Eu quero comprar, tá no celular. Eu quero uma roupa, tá no celular. Eu quero um tênis, tá no celular. Eu quero ir bem aqui na padaria, eu vou de carro. Então, tudo hoje virou um processo meio que sedentário, né? Tuas atitudes, todas as tuas escolhas têm essa relação da praticidade. Então, eu acho que essa relação é muito forte quando você fala de manter o hábito saudável. Só fazer um adendo aqui, que eu falei cardiometabólico, mas é cardiorrespiratório. Alterações bioquímicas cardiorrespiratórias. Sim, tá perdoado. Só para ficar aí claro. Tem até um conceito que é o de homos sedentários. Sabe o homos sedentários? Ela escreveu uma carta dizendo, sabe aquela criança que tá ali num ambiente com muita tecnologia, a tablet, só mexe o dedo, fica deitado o dia todo, não pratica esporte, não pratica o mínimo de atividade física, entra na faculdade, fica sentado 8 horas por dia. Quando vai para o trabalho, depois de formado, passa o dia todo sentado. Essa pessoa é o homos sedentários. Porque a tecnologia ela é muito boa, facilita, reduz, né, distância, facilita a comunicação. Mas também, como nós somos seres que precisamos do movimento, essa tecnologia reduziu o nosso nível de atividade física. Sim. Então é aquela palavra, quando a gente fala em exercício e hábito saudável, o exemplo arrasta. Sim. O Joel J. fala isso, o exemplo arrasta. Se você tem um pai, uma mãe que são ativos, é muito provável que seu filho seja ativo. A gente vai falar depois dos pilares, mas cara, não tem como você fugir. Se você constrói todo um ambiente favorável, desde cedo, é igual uma vez o médico falando assim, que chegou no consultório dele uma mãe, e o filho tinha uns 3, 4 anos, e ela falou assim pro médico, doutor, não aguento mais, meu filho só quer comer besteira. Aí o médico olhou para ela assim, quantos anos tem seu filho? 4 anos. Quer dizer que ele decide agora o que ele vai comer? Pô, não tem como, ela óbvio. Tá falando isso comendo um Doritos, assim, meu filho não... É o famoso ambiente obesogênico, não tem perfeito, pra onde... óbvio, não tem como, é você que vai construindo isso. E tem pesquisas mostrando, se a criança é obesa, é uma chance muito maior de ser um adulto obeso. Existe essa relação, né? Então, não tem jeito, quando a gente for falar desde dentro do útero, né? Perfeito. E os teus hábitos, isso é louco, né? Porque os teus hábitos saudáveis, eles geram uma relação direta com o feto, com respostas epigenéticas, que isso vai interferir no comportamento em comportamento de pessoas que ainda nem surgiram, ainda nem nasceram. Então, a forma como tu está conduzindo a tua vida hoje, seja de forma saudável ou não, isso impacta diretamente em pessoas que ainda não nasceram. Que a gente chama de epigenética, que são essas respostas gênicas, né? Expressões gênicas. Expressões gênicas. Então, isso é modulado pelo próprio comportamento, pelo próprio ambiente. Olha, o que eu vou falar aqui, que Moisés falou, é muito forte. Existem estudos que quando o pai ele é uma pessoa fisicamente ativa e a mãe, a criança ela nasce mais saudável por modificações epigenéticas, porque a epigenética ela é transgeracional. Olha que forte. Perfeito. Ela transcende uma geração. Então, a importância de você ser ativo até para ter uma criança filhos saudáveis. Composição corporal. Tem lá o estudo com os 2 fisiculturistas. Tiveram um filhinho, teve vários polimorfismos lá nele de bloqueio da miostatina. Mano, o quadríceps do moleque grandão, velho. Pesquisa isso? Vai aparecer a foto aí? Agora. Vai aparecer. Não apareceu do último vídeo. Joga foto.
Ele começou a andar, ele ficou em pé com poucos meses já, acho que uns 5 meses, 6 meses de vida, o moleque já ficava em pé, velho. Sério Olha mesmo, o quadríceps do moleque, grandão, velho. Eu vou fazer aqui o adendo que aconteceu a mesma coisa com Moisés. Mas ele começou a andar porque ele era muito feio, ninguém queria segurar ele. Ele começou a andar. O cara pegou a minha piada. Foi muito esperto, né? O cara pegou a minha piada e trouxe pra um contexto Ele nacional. começou a andar cedo, velho. Quando ele nasceu, o médico falou assim, olha, se não latir em 3 dias, pode criar. Olha só, eu que falo isso pra ele. Tá bom, Dilo, eu vou já pensar em uma aqui pra ti. Tá vendo em rede nacional, né? Tô sendo encarnado em rede nacional, mas tá tudo bem. Vou pensar numa aqui no final. Mas assim, quando a gente fala de saúde, existem os pilares, né? Sim. Sempre a gente precisa entender o que a gente precisa fazer, o que tem que estar no nosso dia a dia, quais são os hábitos, quais são as escolhas que favorecem a gente ter uma vida saudável. A gente sabe que tem coisas que fogem do nosso controle, né? Algumas doenças genéticas, por exemplo, o Odilon. Lá vem. Tá muito em cima ainda. O Odilon, não, agora não é encarnação, não. Mas o Odilon mantém hábitos saudáveis, mas o bicho tem hipertensão, entendeu? Mas o cara pra tem hipertensãozinha. né? Ele tem esse aspecto envelhecido, mas ele tem hábitos saudáveis. O cara se alimenta bem, faz exercício físico, dorme bem e tal. Mas, assim, tem coisas que a gente não controla. Mas é óbvio que você tem como criar hábitos que vão favorecer, né, vão prevalecer e vão favorecer a tua saúde. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses pilares. O que vocês entendem sobre esses pilares da saúde? Existem vários pilares. A gente poderia ficar falando horas do exercício, que é a nossa praia, mas vou pular aqui esse pilar para depois a gente complementar, né? Acho que um pilar fundamental é a nutrição, cara. Tem até um velho ditado que fala assim, a gente é o que come, né? E quem não come é o quê? E alguns, agora, estudiosos da nutrição, da microbiota, a gente é o que a gente absorve. É igual louco, né? A gente absorve, porque nem tudo tu consegues absorver, né? Então, se você se alimenta somente de produtos ultraprocessados, dificilmente você vai ter saúde. Se você é aquela pessoa que é compulsiva, você precisa de tratamento. Então, um pilar que é fundamental é a nutrição. E qual a recomendação global hoje? A preferência de alimentos in natura. São alimentos in natura que estão presentes na natureza. Frutas, legumes, verduras ou minimamente processados. E a gente ainda vai trazer uma nutricionista, temos que trazer para bater esse papo, porque verdade. Isso é um pilar. Se você quer ter saúde, você tem que ter esse controle nutricional. Quando eu digo controle, é você saber escolher. Fazer as escolhas, né? Escolha as certas, e toda escolha ela implica em perdas. Você vai ganhar por um lado e vai perder pelo outro. Simples assim. E a questão é como Moisés falou, você não pode ser extremista, radical. Você pode ter uma dieta saudável e em algumas situações, até por um aspecto social, você pode sim comer, tomar o seu chopp, mas o que importa é a sua rotina, a sua frequência, né, alimentar. Segunda a sexta, por exemplo, tem pessoas que são assim, segunda a sexta fazem dieta, sábado e domingo chutam a barraca. Será que isso é saudável? Até que ponto? Então é a questão de você realmente saber gerenciar isso daí. Tem até uma frase, cara, que eles falam assim, se você quer ter saúde, eu esqueci da frase. Se você quer ter saúde, desembale menos e descasque mais. Verdade, isso é forte, né? Cara, mas é isso que está acontecendo ao contrário, né? As pessoas estão descascando menos e desembalando mais. Então, um biscoito ao invés de uma fruta, né? Um refrigerante ao invés de um suco. Mas é isso. O que tu acha, Pedro? Eu vou trazer aqui uma outra frase de um outro grego, então, que fala assim, ó, nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Caraca, eu não entendi. Não, de novo então, escuta aí. Nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Show. A nossa tomada de decisão ao longo da nossa vida, né? A nossa mentalidade. Pô, será que o que eu estou fazendo aqui, de fato, cabe à minha saúde, vai estar favorecendo? Então, essa capacidade da gente estar
se auto-questionando, né? Avaliando os nossos comportamentos, a gente está fazendo coisas positivas, coisas negativas para a nossa saúde. Eu acho que isso é um dos pilares centrais, né? Compõe também uma parte da inteligência emocional, Sim. tu que sabe mais dessa parte aí, mas tá se auto-questionando as nossas ações, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa nutrição, crítico, né? Pensamento crítico, o nosso nível de atividade física, né? Então, eu acho que faz parte também da... Cara, show. Eu acredito que um dos pilares também é a emoção, né, cara? A gestão da emoção, a gestão da emoção, você desenvolver a tua inteligência emocional, a autoconsciência emocional. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa até sabe o que deve ser feito, até sabe que precisa se alimentar, até sabe que precisa fazer exercício, mas ela, por algum motivo, por alguma autossabotagem, por alguma falta de consciência emocional e por não saber lidar com os problemas, os desafios, elas não conseguem fazer as escolhas necessárias para que ela tenha saúde e qualidade de vida. Então, eu entendo que a inteligência emocional, o gerenciamento das emoções, dos pensamentos, eles fazem a diferença, porque se você for analisar, na maioria das vezes as pessoas elas não fazem, não é porque elas não sabem o que precisa ser feito. Elas têm um conhecimento, né? Elas têm um conhecimento e quando não têm um conhecimento, elas sabem que precisam buscar um profissional. Mas eu acho que o maior desafio é entender o que as impede de tomar essas melhores decisões. E na maioria das vezes falta de autoconhecimento, falta de gerenciar as emoções, vive num hedonismo, né, num prazer imediato e não consegue tomar uma atitude que vá fazer com que mude essa situação. Por uma questão, muitas vezes, emocional, autossabotagem, procrastinação, que não deixa de ser fenômenos que estão ligados ao prazer e a um contexto emocional também. Então, quando eu falo de pilares da saúde, eu entendo que a inteligência emocional, e não vou nem falar da espiritualidade aqui, que a gente pode até um dia levantar, né, essa relação da espiritualidade com a saúde, com a performance. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas eu entendo que a emoção é fundamental. Talvez as pessoas vacilem muito sobre isso, né? Gerenciar o estresse. Tem uma que a gente veio no carro conversando, que uma amiga tua está sofrendo com burnout, né? Síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Então, tu vê que a síndrome de burnout, ela basicamente é a falta... É claro que aqui eu não vou... Mas é falta de gerenciamento do próprio estresse. De lidar com as pressões, de não saber lidar com as emoções, com os pensamentos. Ou às vezes o excesso também, né, desse estresse. Pois não é. Nem só saber... Porque às vezes pode ser... Pelo menos é o que eu entendo. Pode ser além do que tu consegue gerenciar, né? Perfeito. Eu consigo gerenciar uma determinada quantidade de treino para supercompensar e eu ficar mais forte. Só que se eu mandar mais estímulo do que deveria, o meu corpo vai definhar. Não aguenta, né? Não responde positivamente. Exato. Então, perfeito. Às vezes acumula tanto estresse que o corpo, que ela não consegue por si só gerenciar aquilo. Então, de fato, é uma coisa que precisa ser refletido, porque tem muita gente sofrendo bastante por causa desses problemas aí ligado com a falta de gerenciamento de estresse. Uma das coisas também que influencia, inclusive por não aguentar mais essa quantidade de estresse, é o que a gente sempre fala aqui. Toda certa dose necessita de treino ou de estímulo, precisa de um certo nível de descanso, né? Então, por exemplo, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Sono noturno de qualidade, cara, é outro pilar da nossa saúde, cara. Precisa ser restaurador esse sono. Se tu não tem um sono restaurador, tu pode até ficar deitado 7, 8 horas na tua cama, mas se tu não tem um sono de qualidade, entendeu? Se tu não sabe... Olha, eu vi uma postagem de uma aluna minha, falou, tô quase batendo a minha meta, 7 horas por noite dormindo. Eu até respondi, olha, não é só o tempo que tu passa dormindo, é um tempo de qualidade. Beleza, tu passa 7 horas na cama, mas de fato são 7 horas dormindo, tu passa 7 horas lá deitado, mas quantas vezes tu
levanta para ir ao banheiro, é pingado esse sono, quanto tempo tu demora para dormir, que chama de latência do sono, né? É um sono leve, né? Tem distúrbios do sono, tu tem muito pesadelo, tu sente muito calor, tu sente muito frio, tu tem a síndrome das pernas inquietantes. Síndrome do pensamento acelerado, a pessoa tá deitada, aí ela já começa a se preocupar com o dia de amanhã. Então ela tem a síndrome do pensamento acelerado, ela não consegue desconectar. Ela tem essa dificuldade para dormir. Eu já tive síndrome do pensamento acelerado. Sim. No mestrado, eu estava deitado, tinha dificuldade para dormir à noite. E aí, eu tenho que fazer tal coisa amanhã, limpar tal coisa, treinar o rato, tenho que dar aula. Eu já ficava preocupado. Treinar o rato, mano. Tinha que treinar rato. Agachamento, o rato fazia agachamento. É loucura, né? Então a gente tem que aprender a gerenciar esses pensamentos. Por isso tu leu muito Cury, possivelmente. Eu li bastante, ajudou bastante. Já li vários livros do Augusto Cury, eu acho que uns 6 ou 7 livros. Cara, por isso é importante você ter profissional e você buscar conhecimento, né? Porque às vezes tu tá preso numa condição e que tu só vai conseguir sair dessa condição se a tua consciência sair daquela situação, né? Se você ir para um outro nível de consciência, outro grau de consciência. Aí tu acaba perdendo tempo de qualidade com outras pessoas, né? Que também é um outro pilar da saúde. Cara, são várias, tipo, se você colocar aqui hidratação, alimentação, sono, porque se você for estudar o sono, na real, tu vai ver que ele atinge todas as áreas da tua vida. Ou um hábito angular, né? Que chama. Se tu não consegue dormir, não consegue gerenciar tuas emoções, tu diminui a tua capacidade de autocontrole. Reduz performance. Atenção, foco. Então, assim, é incrível como se você não dorme, são poucas hábitos na tua vida que se você não fizer direito, ele atinge tão grande todas as áreas da tua vida em si. O sono ele é incrível. A gente vai trazer uma médica do sono aqui, eu tô falando com a minha aluna. Negociando. Tô negociando, porque ela é muito atarefada também, cara, mas tem que ver um dia aqui, a gente vai falar com ela. E o exercício físico, né, cara? Sim. Não tem como, assim, é incrível. Porque não tem como você ter saúde. É impossível você ter saúde sedentário. Então, as pessoas têm que ter assim... Moisés, eu sou saudável. Por que eu não sinto dor, não tenho nenhuma doença? Não existe isso. Você não tem noção disso, né? Não, porque não? Eu sou saudável, não tenho nenhuma doença, durmo legal, né? Eu fui pro médico aí, tô com o meu metabolismo show de bola, não sinto dor em nenhum lugar. Isso também não quer dizer que tá saudável. Entendeu? Bora analisar aqui quantos pilares o exercício físico afeta. Normalmente tem pessoas que relatam até estudos científicos. A pessoa que pratica o exercício melhora a qualidade do sono. Perfeito. A pessoa que pratica o exercício tem uma tendência, até de maneira inconsciente, melhorar a nutrição. Perfeito. Eu conheço várias pessoas que falam assim, olha, Odilon, agora eu estou treinando, eu vou manter o foco na dieta. Sim. O exercício físico, ele afeta a questão comportamental. Perfeito. Tem pessoas que falam assim, Odilon, eu preciso fazer o exercício porque eu desconecto das minhas preocupações. Quando eu estou treinando, eu tenho tempo só para mim. Melhora a questão do próprio estresse, né? Sim. Reduz o estresse. O exercício físico afeta a questão social. Eu conheço pessoas que vão só pela resenha. Eu atendia idosos que só iam pela resenha. O cara chegava 1 hora antes para bater papo e ficava 1 hora depois ainda para resenhar. Então são tantos pilares que não tem como você ter saúde se você for sedentário. Isso é importante que você tenha essa real noção, porque se você está sedentário hoje, saiba que você não é uma pessoa saudável. Tem até uma discussão se sedentarismo é um fator de risco ou se já é uma doença. Tem até essa discussão. Né, cara? Tem uns que levantam essa bandeira. Que sedentarismo já é uma doença. Tem até uma frase que ela é muito, muito forte, que eu li num congresso, o cara palestrante colocou lá. O sedentarismo é uma condição na qual deixamos de estimular a principal glândula do corpo humano, o músculo. Olha que forte, né? Então, o sedentarismo é uma condição de doença que nós deixamos de estimular a principal glândula do corpo humano, que é o músculo. Porque hoje o músculo é considerado uma glândula, né? A função secretora, expressa substâncias bioativas que têm efeitos anti-inflamatórios, que são as miocinas. Sim. E aí só compõe 40% do nosso corpo, mais ou menos. Não, então você tem essa eu quero que você tenha essa noção de que o exercício físico é fundamental e não tem como você ter saúde sem o hábito do exercício físico. E pra gente fechar aqui,
Eu que comecei a ficar entrevistando, né? Prático application, aplicação prática. Mas Postagem com papel, né? E pegou a frente, ele me entrega no final. Odilon, tu é todo otário. Eu comecei a entrevistar. Então, vou finalizar, já que o Moisés está reclamando. Aplicação prática hoje sobre os pilares da saúde. Quem que poderia começar aqui? Cara, a gente já falou aqui sobre os pilares, mas eu entendo que um ponto importante, mais uma vez, como para mim a questão emocional ela é fundamental, eu entendo que você precisa buscar desenvolver inteligência emocional. Como eu vou buscar desenvolver inteligência emocional? Buscar profissionais que trabalhem nessa área, seja um neurocientista, seja um psicólogo, fazer algum tipo de terapia que esteja ligado a esse desenvolvimento do autoconhecimento, porque as pessoas confundem, acham que só vai para o psicólogo se tiver algum problema sério, né? Sei lá, problema sério emocional. E não, às vezes tu vai para um psicólogo para desenvolver algo importante que é necessário dentro daqueles objetivos que tu queres para tua vida. Então, a inteligência emocional é um fator fundamental de você, de fato, desenvolver a tua inteligência emocional. E para desenvolver a inteligência emocional, você tem pilares importantes também, como autoconhecimento emocional, autocontrole, automotivação, que isso tudo é treinável, só que você precisa, de fato, aplicar isso ou buscar profissionais que te ajudem. Minha aplicação prática para a gente quebrar o sedentarismo seria você ter à disposição um menu de exercícios físicos ou de atividades físicas para não deixar algo tão monótono na tua rotina. Então, ao invés de tu bater o martelo e falar assim, eu faço só musculação, começa a vivenciar outras modalidades de treinamento, fazer mais esporte, porque no dia que tu não quiser fazer musculação, tu não vai ficar inativo, né? Tu pode ir lá fazer um stand-up, tu pode fazer uma canoagem, que a galera faz muito aqui em Belém. Tu pode fazer uma caminhada, uma corrida, andar de longboard. Enfim, tu tem um menu de exercícios físicos à tua disposição. Eu acho que é uma das melhores formas para a gente não favorecer o sedentarismo. Uma aplicação prática que eu aplico vai fazer muita diferença na tua vida. Quando você for ao supermercado, faça uma lista. Isso vai fazer muita diferença nas tuas escolhas. E não vá ao supermercado com fome. Porque se você for ao supermercado com fome, você tem uma grande tendência a comprar alimentos mais calóricos. Se possível, contrate um nutricionista, porque ele vai te gerenciar, organizar a tua vida e nada de extremismo. E como diz, né, o JJ, um cara que eu particularmente gosto muito de escutar, os pilares, primeiro, saúde, família e trabalho. Então, se você não cuidar da sua saúde, você não cuida da sua família, você não consegue performar no trabalho. Perfeito. Então, cuide da sua saúde. Cara, lembrei de uma que eu vou falar. O que você pode fazer, uma aplicação prática, é você anotar todos os hábitos saudáveis que você gostaria de obter e todos os hábitos ruins que você gostaria de deixar. Isso dá muita clareza do que você precisa fazer. Então, você anota aqui, pega um papel, anota todos os hábitos ruins que você tem, que você não quer ter mais. Todos os hábitos saudáveis que você precisa substituir ou que você precisa colocar no teu dia a dia. Aí você anota um, anota o outro e coloca um plano de ação para cada um deles. Um plano de ação. Eu quero parar de beber bebida alcoólica. Ou então eu quero parar de beber refrigerante. Então bebida alcoólica. E eu quero começar a praticar exercício físico e praticar mindfulness. Então para cada um desses você vai estabelecer um plano de ação, uma estratégia para colocar em prática no teu dia a dia cada um desses aí. Então isso é uma estratégia interessante para mudança de hábitos, né? De hábitos não saudáveis para hábitos saudáveis. E tem um episódio que o Moisés falou tudo sobre isso, que foi planejamento e organização. Assista. Pesado. É sensacional e complementa muito o episódio de hoje. Sim, perfeito. É isso, né, galera? Eu vou falar só mais um aqui, claro, tá? Faça higiene do sono. A gente falou muito do sono, então uma das coisas que mais impacta hoje o sono da maioria das pessoas é o uso de tela excessivo. Então, o que seria a higiene do sono? 2 horas mais ou menos antes de dormir, já larga o teu celular, não vai para a cama com o celular na mão, só vai para a cama se for para dormir. Toma um chá quente, toma um banho quente, conversa, lê um livro, que também eu acho que é um dos hábitos ligados à saúde também. Sim, que a gente não falou, bom. Mas é muito ainda ia questionar perfeito. vocês se vocês achavam que a leitura era um hábito relacionado à saúde. Com certeza. Com certeza. Então,
comece a fazer isso. E ao acordar pela manhã também, não pegue o celular nos primeiros momentos do dia, toma o teu banho, toma um café, conversa com a tua esposa, com teu filho. E depois que você fizer todo esse processo aí de 1 a 2 horas, 1 hora, porque também 2 horas depois de levantar é difícil para a maioria das pessoas, mas a primeira hora ali do dia, canaliza para cuidar de ti, da tua família, e depois você vai utilizando o teu celular ou as outras telas. Tem um outro modo aqui no celular que chama de Night Shift. Depois das 6 horas da tarde, tu programa o teu celular para ele ficar com uma tela mais quente. Mais escura. Isso também é mais escura. Isso reduz também o índice de luz azul nos teus olhos, que é neuroestimulante também, né? Então, higiene do sono. Procura mais. Deve ter muito conteúdo aí na internet favorecendo isso aí, te ajudando a ter uma melhor higiene do sono. Perfeito, show de bola. Fechou então, galera? Fechou, é Tamo isso. junto. Se você gostou, coloque aí no comentário e não esquece de compartilhar com alguém que precisa dessas informações. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente todo esse conteúdo que a gente colocou aqui. Até a próxima, galera. Abraço. Valeu. É nóis.